Será realizada a mesa temática número 3, com o tema DQBRN e a Tríplice Hélice, o papel das universidades, do Estado e da indústria como indutores das atividades de ciência e tecnologia estratégicas para o Brasil e a construção de soluções nacionais. No primeiro bloco, com duração de 60 minutos, teremos as apresentações do general de divisão Luiz Antônio Duzuit Brito, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e do doutor Carlos Alberto de Aragão Carvalho Filho, diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Financiadora de Estudos e Projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O segundo bloco contará com a apresentação do general de divisão Thales Eduardo Areco Vilela, diretor de fabricação. Coronel Letivan, a palavra está com o senhor para a condução da mesa temática. Queria agradecer aqui a oportunidade de ser o moderador desse debate, cumprimentar a todos, ao comandante da ECM, muito obrigado pela oportunidade de retornar a essa casa, sou do CEDEM 2018, cumprimentar também a presença dos nossos palestrantes aqui, o general de divisão Luiz Antônio Duzuit Brito, que acho que todos nós conhecemos ele, a importância dele para todo o desenvolvimento nacional aqui, na parte de produtos. O doutor Carlos Alberto de Aragão Carvalho Filho, muito obrigado pela presença do senhor, e o general de divisão Thales Eduardo Areco Vilela, diretor de fabricação. Então, agora, dando sequência, eu convido ao senhor general de divisão Luiz Antônio Duzuit Brito a professar a palestra agora. Alô, bom dia. Eu vou ter que me disciplinar no tempo. É um prazer imenso voltar à ECM, né? Aqui, não, eu estive em 97, 98. Meu e-mail é uol.com.br, porque tinha que chegar com um computador e iniciando a internet no Brasil e tinha que ter um domínio. Então, todo mundo essa pergunta, senhor, é antigo, né, quando você vai fazer cadastro, seu e-mail tem BR. Eu falei, meu e-mail era de linha de escada de 97, quando aqui cheguei. Então, é um prazer imenso, eu vou falar algumas coisas aqui, para que vocês, ao longo da palestra, fiquem tranquilos. Aqui, nós estamos numa escola do saber. Nós temos que pensar, refletir, ter opiniões convergentes e divergentes. Tá? Senão não tem crescimento no pensamento. Nós não vamos falar de defesa, nós vamos falar de defesa e segurança, indústria, inovação e mudança. Nós temos dois grandes títeres naquela mesa ali, né? A FINEP, vocês vão entender o papel dela para a inovação no Brasil em todos os ramos, inclusive DQBNR, quando a gente está falando do nosso laboratório que estão montando em Campinas, que foi um estudo conduzido com 8 ministérios, que tem um professor aqui embaixo, mas foi o general Pafiadasz que fez todo o estudo com 8 ministérios. E chegou-se, o Paulo Alvim ainda estava na MCTI, e se chegou, está lá, nós vamos ter agora um laboratório NB4 para animal sem rabo, porque nós só temos NB4 para animal de rabo, boi, vaca, galinha e porco, por isso que a gente não conseguia fazer as nossas vacinas. E quem está financiando? FINEP. Nós temos os motores hipersônicos em produção, já em desenvolvimento, 14X, se eu não estou errado o código, FINEP. Quem está pagando o reator multipropósito, porque cada um de nós tem um parente que está fazendo uma quimioterapia, os quimioterápicos continuam vindo da Argentina, não que tenha nada de errado, no Brasil com 2 usinas nucleares, porque não tínhamos quem está pagando a FINEP. Os anomalias semânticas, cadê o pessoal de cyber aí? Tem ninguém de cyber aqui? Ixi, os comunicantes morreram? Pois bem, as anomalias semânticas, 62 milhões, quem está pagando? FINEP. Se os senhores não entenderem o ecossistema que foi apresentado aqui, vão continuar falando de um outro país passado, pretérito. Nós temos um país que está evoluindo rápido. Thales Vilela, meu amigo general Thales Vilela, ele é de uma linhagem de ex-comandantes nós temos 2 fábricas de blindados no Brasil, a 3 com a Iveco. Parque 5, Parque 3, quem não conhece, não sabe, vai continuar achando que não tem. Ali comandou Barroso Magno, general Barroso Magno, presidente da FINEP. Meu amigo Thales Vilela, que eu não vou falar bem mais dele, senão vocês vão achar que tem até conluio.
e hoje o general Everton, que está comandando o escritório de projeto. Então, nós temos mentes brilhantes, competências, basta nós fazermos um alinhamento completo e vamos parar de churumela, que a gente pode fazer muito mais pelo Brasil. E eu aprendi tem alguém do Equador aqui? Quando cuidava do desminado, quem foi do desminado? Pô, aqui ninguém sujou o pé. Eu, no 61 Batalhão de Selva, em Morona, Santiago, um quartel na terra. Simples, impecável. E vocês que estão fazendo ECM, pós-graduação, mestrado, e um quartel impecável. E eu era um oficial que tinha feito um curso de 2 anos na China. E eu perguntei para ele, o comandante, o que o senhor aprendeu de diferente lá? Ele me falou, e aí eu mudei minha conduta em algumas coisas, e senhores, espero que os senhores também mudem. Eu aprendi o AMP, em espanhol, quem fala castelhano aí? Atitude mental positiva. Então, se nós não tivermos atitude mental positiva, nós não mudamos nada. Ok? Então, vamos em frente. Vou correr? Olha que Carlos Chagas falava, antes de falar assim, tecnologia. Então, eu vou só citar pensadores brasileiros. As nações grandes, olha isso, nações grandes são grandes porque fazem ciência e tecnologia. Esse caboquinho aí que revolucionou a saúde pública no Brasil, de 1917, o falecimento dele, falou isso aí. Carlos Chagas, não foi um nome estrangeiro, não, foi um brasileirinho, talvez filho de cearense com mineiro, alguma coisa assim. Então nós temos que acreditar na gente. O SIND é um sindicato de indústrias que cuida de normativo e eu estou dentro dele na Fiesp, na Fijan, na Bahia, no Amazonas e rodo por aí. Mas vamos ao que interessa. No meio desses slides tem todas as empresas que compõem o SIND. Aí vocês vão ver afiliadas à ATEC, que é afiliada da Embraer, vai ver Airbus, Boeing. No meio vocês vão ver aí desse quadro, tem uma tal de Leonardo, que comprou a Iveco sexta-feira, 1,6 bilhões de euros. Tá certo? Então, ela já vai montar o Centauro no Brasil, só que ela vai montar a fábrica de torres nos reinos de meu amigo general Thales Vilela, aqui no Arsenal de Guerra, e vai fazer o chassi agora na Leonardo Sete Lagoas. Isso é o mundo, hein? Startup, eu vou passar muito rápido, porque eu tenho um objetivo muito específico com vocês. Esses caras estudaram onde é que tinham que investir, tá certo? É isso aí, ó. Nós estamos nisso aí também. Nós estamos nisso aí, mas isso aí, cada slide desse é resultado de uma apresentação de 1, 2, 3 horas. Mas a palestra está aí, é consumo de vocês, fonte aberta, não tem nada que eu inventei. Olha aí quem é grande, hein? Ó, investe em inovação. Olha a indústria, investimento em defesa. Tem uma interligação muito grande. Defesa e segurança é a mesma conversa, porque eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Como indústria, tá? Não como doutrina e emprego. Então é isso aí. Se vocês forem olhar ali, vocês vão olhar nas grandes nações, vão olhar quem está com as startups e por aí afora. Houve uma degradação de imagem, mas o que interessa é o seguinte. 6 países têm mais que 5 milhões de metros quadrados, 19 países têm acima de 1 trilhão de PIB e acima do população. 6 estão aí, mas 3 não têm anecúmenos. Esse papo que a gente estuda no Sabidinho, ainda tem o Geolino para estudar para o concurso. Tinha aquele Geolino que explicava isso aí, espaço geográfico, era muito bacana aquilo. Se não tinha, é uma pena. Se mataram, um assassinato mal feito. 3 países não têm anecúmenos em termos de desertos, gelo, Brasil, China e Estados Unidos. Ou seja, nós temos minério, água, energia. Agora, o que nós perdemos ultimamente? Isso é importante. As pessoas que cuidam de crescimento populacional, até o general Mourão falou outro dia no Senado. Esse assunto eu fiquei ligado e fui estudar um pouquinho, porque eu não vejo TV, estou velho, à noite eu estudo. Nós perdemos o bônus demográfico. As nossas moças estão tendo pouco filho. Para o Brasil manter uma cadência, teria que as moças terem 2,1, a média. Nós estamos, nosso último censo do IBGE é 1,6. Ou seja, para a gente continuar a crescer, nós vamos ter que investir muito em inovação e produtividade. Ou senão nós vamos estancar.
Ou seja, produtividade e inovação é uma obrigação se nós queremos começar a crescer, porque aquele crescimento que ocorre pelo bônus vegetativo, passou. Brasil, a 8ª economia do mundo, todo mundo sabe, pode ser a 7ª, pode ser a 5ª, mas para resolver a 5ª ou a 6ª, nós temos que investir em quem? Olha quem está acima. Todo esse povo investe em inovação, ciência e tecnologia, em todas as áreas. Olha a responsabilidade. Isso é tudo palestra pública. Né? Olha a responsabilidade, o tamanho da criança, CISFRON, CISGAAIS e o nosso sistema do SINDACTA, que agora tem outro nome, que eu não memorizei. Olha o tamanho da criança. Essa é a responsabilidade. E aí, cada vez mais, nós temos que pensar em interoperabilidade. Não é isso? Se não pensarmos dessa forma, não vamos em frente. Nós falamos, eu vou pegar só um exemplo, podia falar de motor supersônico. Ah, os drones subaquáticos, não sei o que, o país tal, não sei o que. Tá bom, tá lá na Bahia. Tá aí, Flatfish. Ele opera 3.000 metros de profundidade, fazendo manutenção de plataforma de petróleo. Aonde? Na Itália. Agora a Marinha está com um programa grande lá com eles. Isso aí é só botar um focinhozinho com alguma coisa que você queira cortar, um cabo de ótico, que você queira fazer um boom. É só botar um focinhozinho nele. 3.000 metros, esse UAV. Feito no Instituto de Inovação do Senai da Bahia, chamado Cimatec. Dr. Leone, que fez o mestrado dele em soldas em Kiev. Fomos para Kiev em 2020 e um dia sumiu o Dr. Leone. Eu perdi um cientista. Fui catar, ele estava na Academia Ucraniana de Ciências. Reitor do Cimatec Bahia. Um gênio, uma pessoa... Está aí. E a Aeronáutica criou agora um centro de tecnologia lá na Bahia para justamente desenvolver um centro de UAVs. Agora eu vou chegar na minha área. Estou indo com calma, agora um pouco mais devagar, que eu quero passar algumas ideias. Essa história da indústria brasileira, né, de defesa e segurança, porque uma vem junto com a outra. Começamos lá com o tataravô do general Thales Vilela, né? Ele hoje que é o guardião do Arsenal de Guerra do Rio. Se os senhores conhecem o Museu Histórico do Rio de Janeiro, ali no Santos Dumont, ali Bittencourt morre, tá salvando o Arthur Bernardes, que era o presidente da República. Ali tem, se vocês forem, eles mostram um livro do Oficial Dia com a parte especial, onde consta, ali era o Arsenal de Guerra da Corte. Hoje está no Caju, onde vai ter uma moderna fábrica de torre de blindados. Esse é o normativo que vem evoluindo, inclusive vocês vão ver por aí, a Estratégia Nacional de Defesa, fala, mas ela foi atualizada. É isso mesmo, ela é atualizada periodicamente. Isso já é pretérito, nós já alcançamos. Eu estou buscando convencê-los e vencê-los que nós temos que prosseguir avançando na integração de todos os sistemas de indústria de defesa, segurança e os institutos de inovação. Se a gente não fizer isso, a gente não vai. Então, tudo isso é arcabouço que já ficou pronto. Então, não nasceu, isso nasce a partir da criação do MD. Nós temos hoje toda uma estrutura jurídica, lei, decretos, fruto de uma Secretaria de Defesa, e hoje a Senasp está se estruturando de igual maneira, porque nós estamos falando de Smart City, contra-terror e tudo mais, são tecnologias eminentemente militares que passam para a área policial, ou da área policial que passa para a militar. Por isso que, quando nós falamos em indústria de defesa e segurança, aqui as normativas da Senasp estão nascendo, estão entendendo por quê. Eles hoje têm recursos da onde? Da loteria, Fundo Nacional de Segurança Pública, e entenderam que tem que desenvolver tecnologias para não ficar em emergência dependendo de embargos. Por isso que nós temos a nossa FINEP aqui para nos salvar desses embargos. Olha aqui, ó, as características da indústria de segurança. Tudo isso vocês conhecem. Eu estou aqui com o meu amigo Thales Vilela, e cai no sistema público. Então, essas são as características da indústria. Lembrando que aquele ingênuo, um dia me perguntaram lá no MD, eu era Pato Novo no Ministério da Defesa, isso Pato Novo já com 60 anos, né? E eu chamei o MRE para dar uma aula sobre regime de mísseis, MCTR, correto?
Não, só podemos fazer mísseis até 300 quilômetros. É nada disso. É nada disso. Se alguém tem isso na cabeça, está errado. O MCTR não é um tratado, é um acordo, é uma salinha no MRE francês, é um acordo verbal em que todo mundo... E aí fizemos a palestra. O Brasil pode fazer míssil para 10 mil quilômetros. O problema é dele. E tem gente que saiba fazer motor. A Turbo Machine de Jacareí faz motor para 2 mil quilômetros. Porque não está nas regras da OCDE e da OMC saúde e defesa. Por isso que quando negaram medicamento, equipamento aos nossos países, não é porque é igual aqui nós não temos uma festa de Abreu, ali na praia, no clube, cada um cuida do seu. Saúde e defesa é festa de Abreu. Cada um cuida do seu. Não cuidou, vai ficar, estamos morrendo, coitado. Sim, gastou em outras coisas, tem que gastar em inovação, tem que gastar no NB4, tem que gastar em espectrosfotômetros, tem que gastar... O que é que você está desenvolvendo mesmo, Atalhos? Que você estava num treco que está cobrando até do nosso... A camuflagem multiespectral não pode, tem que inovar, tem que ter capacidade produtiva. E para manter o parque industrial tem que comprar e exportar. Isso que tem que entender. Nós temos que apoiar, muitos aqui serão adidos, alguns foram adidos, e nós temos que apoiar a exportação. Eu vou pulando muitas vezes o chamado compliance. Tem um célebre autoridade que foi ministro, João Fernando, que cansou-se tanto do nome compliance que botou o nome do cachorro, compliance. Toda vez que alguém não quer fazer nada, ele, um compliance? Não, compliance é para pegar ladrão, corrupto, sem vergonha. Vamos chamar de outra coisa, né? Falha ética. Vamos chamar compliance. E aí, muitos bancos brasileiros não financiam a pesquisa e a produção, por isso que a FINEP está aí resolvendo, mas a matriz no exterior financia seus países. Isso é um embargo escamoteado, tá certo? Então, nós temos que entender que o compliance, o risco, esse negócio todo, tem todo um jogo de mundo. Vamos falar aqui, então, do papel das Forças Armadas nesse jogo. Planejamento, Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, gerando planejamento baseado em capacidades. Tudo isso gera aquisição, desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade da BDS, vem os projetos, autonomia tecnológica. E aí que a FINEP entra com os institutos civis, as ICTs civis e as ICTs militares e as ICTs públicas como um todo, gerando essa autonomia para que a gente possa ter soberania. Nós vamos ver muito falar sobre os benefícios da indústria. Está listado todo esse aí, mas o que vão bater na cabeça dos senhores toda hora, todo mundo vai falar que tem 2.900.000 empregos, que 4,70% do PIB, amanhã tem um evento da BDI, o senhor vai estar nesse evento também? O evento da BDI, o senhor está amanhã de manhã lá em Brasília? Amanhã não. A BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que também está brigando pela missão 6 aí, né? Dentro da nova Indústria Brasil, a NIB. Tem todas essas vantagens aí. Então, se eu não invisto, aqueles países que são ricos, que resolvem suas questões de defesa e segurança, investem em inovação, em desenvolvimento, e não fica de mero importador. Eu posso importar fazendo um offset. Importar sem offset é viver dependendo de compras exterior. A BDI, que é esse órgão que amanhã nós estamos aí, a Agência Brasileira, ele fez esse levantamento, nós estamos com outro levantamento em curso, para atualizar. Esse levantamento já tem uns 6 ou 8 anos, se eu não me engano. Na Base Industrial de Defesa e Segurança, são 1.104 empresas. Aí, quando vocês ouvem aquele negócio, não, armamentismo, não sei o que, fica aquelas boca cheia à toa, só temos 19 empresas que falam de arma e munição. Essa é tecnologia pura, entendeu? Pura. Está tudo aí. E nós temos que manter essas indústrias. Vamos lá. O Brasil hoje exporta para 138 países, mas o volume não cresce se a gente não criar... Qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Financiamento da produção.
Eu não tenho, as nossas empresas, normalmente o empresário financia com seu patrimônio ou com seu capital de giro. Trava às vezes uma exportação, trava a empresa. Esse é o problema. Os outros países têm fundos, o desenvolvimento está todo custeado via FINEP, todo custeado. Não faz desenvolvimento no Brasil, agora quem não quer estudar, quer viver da churumela. Quem estudar vai entender já já com a apresentação do nosso diretor e do nosso amigo Thales Vilela. Aí eu vou entrar na minha praia, que é os Institutos Senai e as ICTs. Aqui em 1991, deixa eu ver se eu posso contar esse caos, eu estou na idade do Forrest Gump, dá tempo. Né? Um tal de Romildo Caim, alguém lembra? Comandante da 11ª Brigada de Infantaria Blindada, chamou um capitão, que eu era capitão da comandante da Companhia Material Bélico, falou assim, faz uma apresentação para o empresariado, aqui em Campinas, sobre inovação. Opa, é o vírus, né? Então, faz uma apresentação para mim. E aí eu falei, pô, mas eu preciso de um data show. Eu tinha deixado de ser tenente na AMAN, e lá nós tínhamos já o data show. As escolas sempre têm os melhores recursos. Falou, você vai lá na IBM e procura um senhor Alberto Buscaglione. Eu não vou encurtar, eu passei 6 anos num grupo de benchmarking em logística e distribuição pela IBM, 2 anos ainda em Campinas e 4 anos pela aviação do Exército, já servindo em Taubaté, e eu aprendi este gráfico aí, num curso chamado Liderança Transformacional, desenvolvido para a IBM, para que ela não desaparecesse, porque ela tinha dado prejuízo em 91. Uma máxima que se tem hoje na indústria, quem domina a tecnologia de hoje? Não, eu estou aqui, 20, faltam 10 minutos, aquele caboclinho lá está, 10 minutos, está certo. Então, se eu não desenvolvo, chega naquele ponto de inflexão e eu não entro com uma nova tecnologia, o que vai acontecer com o meu produto, com a minha empresa? Vai desaparecer. Como é que era aquele esse sistema de artilharia antiaérea que tinha na tropa? Como é que era o nome? Hã? Ajuda aí, pô. Não, o Roland foi só um teste para aprender a fazer o Astros. É o depois que... Hã? O Wellington. Morreu, não foi? Ninguém comprou. Por quê? Quem lembra do BlackBerry? O super celular. Você viu em Washington, aí fui receber os iPhone, que eu trabalhava no Desminado e recebemos. Aí a moça lá da AT&T deu os iPhone... Lá em casa eram 4, e tinha, minha menina era pequena, o garoto já estava maior, eles deram de brinde, o que era caríssimo há 6 meses. Para minha menina pegou um rósio, que ela aprendeu no Ceará a falar rósio, né, eu servi no Ceará, comandei no Mata Galinha, e meu filho pegou um branquinho, em 4 meses tinha jogado na gaveta, não tinha mais, aquela tecnologia era rolha. E como foi o Bofors, que eu queria lembrar, e os sistemas antiaéreos, que quem desenvolveu não atualizou, ninguém nem lembra desse nome mais na antiaérea. Então é assim, isso aqui mostra o quê? Todo dia, o dia todo, nós temos que estar investindo em inovação. E aí vamos correndo para o que eu tenho que falar. Olha a Embraer. A Embraer, em cima de uma parceria com a italiana que fazia o AMX, ela desenvolveu os aviões RJ-145. E em cima de um avião civil, ela explodiu com o RJ-145. Foi quando ela explode, aí vem o RJ-170, 19... em cima de uma tecnologia militar. Então, a tecnologia, ela espalha. Esse, talvez, é o slide que eu vou perder 3 minutos. Quando eu falo vigiar, quais são as ações no front da defesa e da segurança? Vigiar, controlar, atuar em combate e neutralizamos a ameaça. Tem um Pacto Industrial e Tecnológico da Base Industrial de Defesa e Segurança. Nós já temos aí a FNDCT, bancando toda inovação, os institutos Senai, que fazem aqui, ó, contratante do Instituto Senai em muitas coisas, simulador do Guarani, a Marinha, simulador dos submarinos, laboratório de terceira parte, o CETICT e por aí afora. Quem está com o uniforme novo aí? Esse uniforme novo foi desenvolvido aonde? Aqui no Rio de Janeiro, no CETICT, uma fibra que não pega infravermelho, não dá caatinga, não pega pernilongo e não tem mais outro bichinho aí que não resolve. Desenvolvido, produzido pela Santista, fabricado numa fábrica em Manaus. Não é isso? E aí vai, desenvolvido no Instituto Senai. As ICT militares, quem fez curso de guerra na selva?
finalmente alguém sujou o pé, né? Então, lá é uma instituição de ciência e tecnologia. Guarda esse nome, Instituição de Ciência e Tecnologia. As Forças Armadas têm cerca de 80 ICTs. E nós estamos trabalhando já com o sistema de secretários de segurança pública, eles começaram a criar as ICTs para começar a desenvolver produtos eminentemente. A ECM é uma ICT. Pois bem, olha outro. O que nós estamos pegando, como diz, que cadê alguém, tem algum piloto? O que está pegando hoje para a indústria? Financiamento da produção. O Banco do Brasil não financia, o BNDES financia grandes projetos. O pequeno e médio ele não financia. Então, isso está atrapalhando. E as encomendas regulares das Forças Armadas. Para resolver esses males, nós estamos trabalhando aonde? Tem que trabalhar no estratégico. Tá certo? Nós estamos lá trabalhando no Congresso, em cima da PEC 18, que é uma PEC para direcionar parte dos investimentos de segurança pública para inovação, smart cities, contra terror, cyber e muitas coisas mais. Lembrando que o papo, piloto, em 1995, nós compramos papo para os esquilos para vir a primeira operação nos morros. Aquele papo que era para a aeronave militar, papo blindado e o assento blindado, que nasce no Vietnã, hoje estão nos helicópteros do bombeiro, do segurança pública. Então, as coisas migram como indústria de um setor para o outro. Vai depender do problema do atuar. Atuar aqui, oh, meu Deus. Quando a gente fala em atuar, se eu detecto um enxame de drone, correto? Eu vou usar fechar o espectro eletromagnético para bloquear. Mas se eu detecto a fonte, eu vou mostrar a diferença, e eu vou te falar o milagre e o santo. Se eu estou numa operação militar, eu lanço um morteiro, lanço um míssil. Se eu estou numa segurança pública, como faz a Brinks, ela manda, a polícia vai lá e prende a quadrilha. Então, o atuar é que é a diferença entre segurança pública e defesa como indústria, além da doutrina, é claro, né? Aí eu encontro em Praga, ano passado eu fui a Praga estudar o que estava acontecendo, aquele rendezvous que está acontecendo ali na Europa, que é comum, a cada 20, 50 anos eles dão uma ajeitadinha na vida deles lá. E aí encontro um cidadão, uma equipe do Ministério da Defesa, procurando uma empresa sobre bloqueio de espaço, criar um espaço cibernético, e identificar a fonte. Eu falei, você veio a Praga, vai a Campinas, procura o Neger, indústria Neger, que desenvolve isso, e a Brinks, que é uma das mais antigas empresas do mundo, comprou para todos os seus centros financeiros, e os presídios, muitos presídios brasileiros usam a segurança pública, usam um sistema que é aplicação militar direta. Então, às vezes, a gente vai longe e deixa de se conhecer. Primeiro, como é que eu te disse, Anapá, né? Distância, primeiro tem que conhecer do próximo para o afastado, da esquerda para a direita, isso não mudou. Isso a gente tem que fazer também na hora de pensar num processo de compra. E a PEC 55? A PEC 55 prevê a condição para a gente poder manter os investimentos e as compras regulares junto à indústria, à base de defesa e segurança. Esse é um organograma do MD, esse departamento aqui, agora entendam isso. ICT, SIGs, um dia um de vocês vão comandar o SIGs. Eu tenho um projeto de inovação que é bom, eu vou encaminhar para onde? Via escalões, vai bater lá no general Thales Vilela, vice-chefe do DCT. O general Thales Vilela vai dar aquela organizada na literatura, vai mandar para esse departamento, vai cair aonde? Para votação no FNDCT. O nosso amigo aqui do FNDCT diz que esse ano tem 14 bilhões para investimento e inovação. É não contingenciável e não reembolsável. Mas eu tenho que saber a rota. A rota eu tenho que saber. Você não vai ficar falando, eu queria fazer um negócio super interessante na área biológica ou na área metabólica, que é importante para o combatente selva. Não vou fazer porque eu não conheço a rota. Então é importante que a gente entender que como a gente chega ao FNDCT. E aí, aos longo prazo, olha o tempo hoje, hein? Longo prazo é 5 anos, né? Mas, antigamente ele falava em 40. Que 40, amigo? Em 5 anos tudo é... Isso é as áreas de atuação da nossa... Lembra que eu mostrei aquele negócio das startups?
lá no início, é isso aqui, ó. Nós estamos exatamente alinhados com o mundo. É assim que a indústria se articula vou mostrar esse mapa para vocês, 28 institutos de inovação. Eu faço drone, eu faço bacteriófagos. Quem é de saúde aí? Não tem médico? Nenhum? Enfermeiro? Os bacteriófagos são vírus que comem bactéria. Nós temos 3 institutos. E guerra biológica, não pode falar guerra biológica, como é que fala agora bonito aqui? Cadê aquele menino da DQBNR? Cadê ele? É defesa, é ele aqui, ó. Esse menino é um gênio, né? Então, a defesa, lá o doutor Badaró, um senhor de quase 80 anos, salvou já 3 pessoas com injeção de bacteriófago em Misericórdia. Nós estamos, olha só a guerra biológica, nós já estamos produzindo em Viçosa, terra do meu amigo aqui, um bacteriófago para a febre, essa febre que dá no úbio, brucelose. São bacteriófagos. E nós, no futuro, minha mãe morreu esse negócio da bactéria que mata a pessoa, nós vamos tomar regularmente, porque os antibióticos já não fazem mais efeitos. Então, na defesa biológica, tem 3 institutos centrais fazendo isso, a defesa está a par, tem trabalhado através do DECTI. Estes são os institutos. Existe uma máquina no Senai, no Instituto Senai de Joinville, ele faz uma peça em aço, por impressão, em 40 horas. Isso é fantástico. Vocês não sabem o que é o lead time. Estou acabando, antes que me expulsem. Né? Esses são os institutos, como ele modela, isso tudo vai ficar para vocês. Eu vou correr, porque agora o que me interessa é mais um slide. Lá em Brasília, na CNI, tem um chamado laboratório que observa toda a evolução de investimento e gastos no Brasil. Observatório da Indústria. Lá ele sabe se a coisa está indo bem ou indo mal. Porque você monitora CIAF, você monitora tudo. E a indústria sabe quando está se investindo aqui ou se está importando sistematicamente, jogando dinheiro fora. Esses são os próximos passos que nós precisamos para a BID, a PEC, a priorização, a atuação dos nossos diplomatas e adidos, o financiamento de produção de pequenas e médias empresas, é o grande gargalo, agilidade na emissão de garantias bancárias, isso vocês têm que conhecer um pouquinho mais à frente, não está ainda, e a Apex fortalecer o apoio à indústria nacional. Sinergia é a palavra-chave. Se nós não tivermos sinergia, entidades públicas e privadas, olhando para frente, lembrando que inovação, saúde e defesa é festa de Abreu. Cada um cuida do seu. E vamos lembrar o velho barão, que continuou sendo chamado de barão, mesmo na República, tal o respeito que esse homem tinha. Ele dizia, nenhum Estado pode ser forte, ser pacífico sem ser forte. Né? Eu comecei falando de Carlos Chagas e acabo falando com o barão de Rio Branco. Muito obrigado. Muito obrigado, general, pela palestra, que elucidou bastante sobre a inovação na BID, o papel da BID. Eu passo agora a palavra ao Dr. Carlos Alberto de Aragão Carvalho Filho, diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP. Bom, muito bom dia. Eu queria cumprimentar aqui meus colegas de palco, cumprimentar o general Sassoni, agradecer o convite e agradecer a presença dessa audiência de respeito aqui, né? Bom, eu sou o diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP e o general fez o favor de já me trazer uma propaganda favorável, então começo bem, né? E a minha palestra vai ser justamente sobre o papel da FINEP nessa modernização voltada para desafios estratégicos e defesa, né? Bom, a FINEP, os senhores provavelmente sabem, é uma das 2 agências de financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A outra é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, foi fundado em 1951, e a FINEP em 1967. A diferença é que o CNPq, né, o nosso conselho, ele é voltado para pessoa física, para pesquisadores, ele lida diretamente com o pesquisador, enquanto que a FINEP lida com instituições, sejam elas instituições científico-tecnológicas, como o general já mencionou, ou empresas em geral de base tecnológica. Muito bem.
A FINEP atua, então, em todo o espectro desse gráfico aí que descreve os tais dos TRLs, né? Technology Readiness Level, com perdão de Ariano Suassuna, né? Que esqueço as palavras em inglês, né? Mas a verdade é que ela atua desde a pesquisa básica até a introdução no mercado, apoiando tanto instituições científico-tecnológicas quanto empresas com diferentes instrumentos, dependendo, obviamente. Eu falo em pé porque eu sou professor, né? Fiz uma carreira de professor universitário. Então, o professor fala em pé e fica se mexendo, que é para ver se os alunos não dormem, tá certo? Então, outra coisa, me interrompam à vontade, porque a gente vai tentando responder as perguntas de vocês à medida que vai evoluindo a palestra. Então, aí vocês veem os diversos instrumentos que a gente tem. Por exemplo, o CT Infra, que é para apoio a universidades, infraestrutura de universidades, programas como o FINEP Centelha ou Tecnova, que é para pequenas empresas, né, com recursos não reembolsáveis, FINEP Startup, crédito, que também é algo que a gente oferta, tá certo? E, na verdade, o tipo de apoio que a gente tem é tanto não reembolsável, ou seja, você fornece o recurso, em troca, você vai obter o quê? Resultado, seja esse resultado um avanço científico, um novo produto, um novo processo, um novo serviço, tá certo? Ou recursos ditos reembolsáveis, que são utilizados para crédito, ou seja, você oferta crédito para empresas e a FINEP, como o negócio dela é inovação, ela oferta crédito em condições muito favoráveis, né, Julião? Nós temos lá uma taxa básica, que é a TR, a taxa de referência, que está no entorno de 2%, e, além disso, vem o tal do spread, de novo, com perdão ao Suassuna, né, que na FINEP pode oscilar entre algo como 2,5%, se for um projeto considerado muito inovador, ou chegando, às vezes, até 4%, que significa que você pode tomar empréstimos a taxas que são competitivas com a nossa taxa de inflação. O recurso não reembolsável, ele ou vai para instituições científico-tecnológicas, né, e aí a coisa é direta, tá certo? Ou ele pode ir para empresas utilizando um mecanismo que a gente chama de subvenção econômica. O que é isso? Quer dizer, o Estado brasileiro pode, a partir da promulgação da lei de inovação, investir diretamente numa empresa, e essa empresa não vai ter que te retornar financeiramente, mas vai retornar com resultados, né, de algum projeto de natureza estratégica para o país. Muito bem. Aí vocês veem algo que já foi mencionado na palestra anterior, né? A evolução da principal fonte de financiamento da FINEP e do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o chamado FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O FNDCT, ele é o somatório do que a gente chama de fundos setoriais, tá certo? E aí vocês veem a evolução no tempo, e vocês veem que, a partir de 2023, o número cresce. O montante que nós tivemos de orçamento de 2023 foi de 9,98 bilhões, em 2024, de 12,76, eu acho, 72, e este ano nós temos 14,67, metade desses recursos são não reembolsáveis, metade reembolsáveis, tá certo? Ou seja, metade é para crédito, metade é para apoio, seja diretamente às ICTs, seja às empresas por meio da subvenção econômica. E por que esse montante cresce a partir de 2023? Por conta de uma conquista, né, que nós tivemos em 2021, que foi a Lei 177, que transformou o fundo, o FNDCT, num fundo financeiro e, mais, proibiu o chamado contingenciamento dos recursos. Contingenciamento é uma linda palavra que inventada por nossos colegas economistas, que denota o seguinte: olha, você tem orçamento, mas você não vai poder usar, tá certo? E a gente sofria muito, como vocês podem ver pelo gráfico anterior, com o contingenciamento. Atualmente, os recursos não podem ser contingenciados, o que significa que nós tivemos recursos com um crescimento considerável a partir de 2023, e como essa lei está vigente, né, a gente espera, inclusive pode se planejar, a gente já mais ou menos sabe o que será o orçamento do próximo ano. É claro que isso depende da arrecadação, mas tem-se uma ideia muito clara
do que nós vamos poder dispor, o que te permite fazer um planejamento de mais longo prazo. Atualmente, o FNDC está fazendo um planejamento de 5 anos, tá certo? Então, você aprova anualmente o Plano Anual de Investimentos, mas você faz uma projeção de 5 anos para que, obviamente, tanto as instituições científicas e tecnológicas quanto as empresas possam se preparar. Quando, no início de 2023, a ministra Luciana Santos, que é a primeira ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, a primeira mulher que ocupa o cargo, ela baixou aí uma portaria definindo 4 eixos estratégicos para a atuação do Ministério, que são esses que estão aí. Recuperar, consolidar e expandir o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Apoiar a reindustrialização do país em bases tecnológicas, com um forte apoio à inovação das empresas, apoiar grandes projetos nacionais estratégicos, né? Que o general sabe de cor, né? Eu vou falar deles mais adiante. E, por fim, utilizar a ciência, a tecnologia e a inovação para desenvolvimento social do nosso país. Ou seja, a gente quer que a nossa ciência, a nossa tecnologia, a nossa inovação sejam instrumentos importantes para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Como resposta a esses desafios que nos foram apresentados pela ministra, a governança do FNDCT, da qual o general fez parte, não é isso? Representando a defesa, né? A governança tem como seu órgão máximo o Conselho Diretor do FNDCT. O Conselho Diretor do FNDCT tem participação do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Defesa, do Ministério da Fazenda, ou seja, são vários os ministérios que estão representados. Além disso, Academia Brasileira de Ciência, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, Confederação Nacional da Indústria, ou seja, é a ideia da tríplice hélice. Seja a parte acadêmica, seja a parte empresarial, seja a parte de governo, eles estão representados e a governança do FNDCT decidiu, e nós dois fomos parte disso, não é isso? Aprovar inicialmente 10 grandes projetos e neste ano foram aprovados mais 2, que são muito relevantes para vocês. Um deles é o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, IA Brasil, e o outro é um programa de monitoramento e enfrentamento de desastres climáticos, chamado SOS Clima Brasil, tá certo? Esses vão iniciar, digamos, agora, este ano. Haverá ações dentro desses programas ainda este ano. Mas os 10 programas anteriores foram aprovados em 2023 e eu vou falar deles ao longo da palestra, certo? O primeiro deles é o PROINFRA, que é para apoiar instituições científicas e tecnológicas. O segundo, Mais Inovação, para apoiar empresas inovadoras. O terceiro é o Conecta e Capacita, que apoia redes, né, conectividade digital, não só a parte de conectividade, mas também ensina as pessoas a se valerem dessa conectividade. Tem um quarto, que é o ProAmazônia. Quinto é o Conhecimento Brasil, para repatriamento de talentos. O sexto é chamado Política Consciência, política pública de boa qualidade, se faz ancorada em boa ciência. Então, o objetivo desse é justamente ofertar aos ministérios a possibilidade de se apoiarem em ciência de boa qualidade para formular suas políticas. O sétimo é um programa de acervos culturais, artísticos e, culturais, históricos e científicos, né? O Exército, por exemplo, emplacou alguns projetos, né? Exército, a Marinha, as Forças Armadas, que tem um patrimônio histórico fantástico e também patrimônio científico, né? Tem se valido desse programa. O oitavo é esse programa que eu falei, alinhado com o eixo 3 de programas estratégicos nacionais. Que programas são esses? O Reator Multipropósito Brasileiro, que já foi mencionado. O CIBERS, que é a versão 6 da plataforma multimissão do nosso satélite Sino Brasileiro, né? O Sirius, 10 novas linhas do nosso síncrotron de 4ª geração. E também o general mencionou o Orion, né, que é um laboratório de nível de biossegurança 4, né, que tem conexão aqui com o NBQR, com certeza, né, que vai ser acoplado a 3 linhas de luz síncrotron, coisa que nunca foi feita no mundo. Então, é um projeto realmente revolucionário. São esses 4. Tem o 9º, que foi um projeto que a gente criou para autonomia tecnológica em defesa. Por que se criou esse projeto? Porque a gente queria apoiar projetos estruturantes, prioritários, que tivessem um alinhamento com a Estratégia Nacional de Defesa,
que lidassem com a questão do cerceamento tecnológico. Eu trabalhei durante 6 anos na Marinha, né, com o programa nuclear da Marinha, e lá, a todo momento, você se depara com a famosa negativa de exportação, tá certo? Materiais que você precisa, que são negados. Então, é preciso desenvolvê-los aqui. Já houve muitos exemplos disso. O programa nuclear da Marinha é um deles, né? Com o desenvolvimento de fibra de carbono, toda a parte de enriquecimento de urânio, né? Que foi desenvolvido de forma autóctone exatamente porque ninguém te passa, né, esse tipo de tecnologia. E um terceiro requisito, sempre que possível, é a utilização, o uso dual, né, dessas tecnologias. Por fim, o programa 9 é esse de tecnologia, autonomia tecnológica de defesa, e o 10º é um programa de segurança alimentar e erradicação da fome. Como aqui o assunto é NBQR, eu não sei, no Exército eu acho que a ordem é outra, né? Não. QBRN, pois é, eu tenho o vice da Marinha, né? Na Marinha é NBQR, nuclear, biológica, química e radiológica. Aqui é QBRN. Então, eu vou falar muito aqui... Hein? Isso. Eu vou falar muito da parte nuclear, mas também tanto da parte não bacteriológica, mas, digamos, biotecnológica, tá certo? Química e radiológica. Mostrando para vocês que esses programas são de tal forma abrangentes que eles conseguem apoiar iniciativas nessas áreas. O PROINFRA, por exemplo, Programa de Recuperação e Expansão de Infraestrutura, esse PROINFRA lançou 4 editais em 2023, e olha aí o que ele andou apoiando. O PROINFRA Expansão apoiou 198 projetos com 877 milhões, o Recuperação 800 milhões para 126 projetos, o PROINFRA Centros Temáticos, esses centros temáticos apoiavam as áreas de saúde, defesa, transição energética, transição digital e transformação ecológica. E agora agregamos na nova versão também a agricultura. E, por fim, o emergencial para o Rio Grande do Sul, esses já foram contemplados mais de 400 projetos com cerca de 2,6 bilhões. E aí alguns exemplos de projetos foram contemplados, por exemplo, ali, pesquisa em nanotecnologia e medicina nuclear na CNEM, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, ressonância magnética nuclear da Federal do Ceará. Ou seja, essa palestra vai ficar aí e vocês vão poder se divertir, né, buscando projetos que tenham um alinhamento com as atividades que vocês estão desenvolvendo atualmente. Tem lá um do Instituto de Engenharia Nuclear também, e eles vieram desses 3 programas, o PROINFRA Expansão, o PROINFRA Recuperação, o PROINFRA Centros Temáticos. Vou andar um pouquinho rápido, né? Um outro exemplo também no âmbito do PROINFRA é um PROINFRA de integração regional, desenvolvimento regional, ou seja, a ideia é lidar com as assimetrias que existem no país. Então, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste tiveram um edital de até 600 milhões financiado pelo FNDCT, que apoia exemplos de apoio, são fortalecimento da rede de vigilância de patógenos, que tem, obviamente, patógenos lá da região amazônica, né? Laboratório de Nanociência e Nanotecnologia da Amazônia, na Federal do Pará, Central Avançado e Multidisciplinar Agroambiental, lá na Federal do Acre, entende? São projetos que são destinados a instituições dessas regiões e agora, como as Forças Armadas estão criando instituições, né, na Amazônia, no Nordeste, etc., eles vão poder se candidatar a editais desse tipo aí, de desenvolvimento regional. Para a área de biotecnologia, nós temos alguns exemplos, por exemplo, no PROINFRA Centros Temáticos, nós conseguimos apoiar com 80 milhões projetos ligados à biotecnologia, enquanto que no ProAmazônia, eu não sei, eu esqueci de falar, eu acho que talvez no ProAmazônia, que é o programa 4, no âmbito do ProAmazônia nós também tivemos um apoio de 15,6 milhões ligados à biotecnologia. Nos centros temáticos, bioprospecção e síntese de produtos para a saúde humana e animal da Federal do Mato Grosso do Sul, o projeto do IAPM é uma das instituições da Marinha, de pesquisa da Marinha, que fica em Arraial do Cabo, e outro da Fiocruz, Bioengenharia Aplicada à Saúde.
Esses projetos todos foram apoiados no âmbito do Programa 1, que é o ProInfra. No âmbito do Mais Inovação, que é aquele programa para reindustrialização nacional e apoio à inovação, nós tivemos também algo que, digamos, não tem uma correlação tão direta com o QBNR, né? QBRN. Pô. Até o final da palestra eu vou conseguir acertar. QBRN, mas é o seguinte, apoio a parques tecnológicos. Isso é extremamente importante, porque é uma forma que você tem de catalisar a interação universidade-empresa, tá certo? Então, nós apoiamos aí com 100 milhões, na realidade acabaram sendo 113, a gente conseguiu emplacar mais um projeto, aqueles estados que não tinham parques tecnológicos apoiados. Então, nós lançamos uma chamada só para os estados que não tinham, todos eles eram da região norte, nordeste e centro-oeste, só um, que era o Espírito Santo, né, que entrou também nessa leva. Outro exemplo aqui, agora uma coisa já mais focada na defesa, foi lançado um edital de subvenção econômica, e esse edital apoiou 3 grandes programas da defesa. Um deles foi esse aí, a USEXA, que é a planta de produção de hexafluoreto de urânio. Hexafluoreto de urânio é um gás que você obtém a partir daquela massa que eles chamam de yellow cake, de novo, perdão, Suassuna, mas que vem do minério de urânio, né? Tá certo? A partir daí você tem que produzir um gás, que é o gás que vai entrar no processo de enriquecimento. Esse gás chama-se hexafluoreto de urânio, que é o UF6, hexafluoreto. É esse gás que vai nas ultracentrífugas, que foram construídas no Brasil, engenharia nacional, né? O grande resultado um dos grandes resultados do Programa Nuclear da Marinha. Então, essa planta, né, nós estamos apoiando via empresa, em GEPROM, porque como é a subvenção econômica é para a empresa, com 93, isso é uma dízima periódica, se vocês olharem, porque é 280 dividido por 3. Foi um projeto para a Marinha, um projeto para a Força Aérea, um projeto para o Exército. Então, esse é o exemplo em que, via subvenção econômica, nós estamos apoiando a defesa. Um outro exemplo muito interessante aqui foi de subvenção econômica, que foi de um edital voltado para transição energética, o primeiro projeto de um microrreator nuclear do Brasil, né, nós estamos apoiando com 30 milhões de subvenção e a própria empresa que cuida disso, que é a Diamante, né, está aportando 20 milhões de contrapartida, então nós temos grande esperança. Isso aqui foi um projeto que teve nota 10, esse aí é um projeto tipo Carlos Imperial. Carlos Imperial era um personagem, para os mais novos, era um personagem que anunciava os resultados das escolas de samba, então ele dizia 10, nota 10, é o caso desse projeto aqui, ele tirou 10 em tudo, né? E nós estamos muito orgulhosos porque a gente participou da construção do projeto, né? Porque como isso era em fluxo contínuo, a gente pôde interagir com a empresa, de forma que o projeto, quando chegou, foi muito, né, bem apresentado. O Programa 4, que é o Pro-Amazônia, também tem ações nas áreas que interessam a vocês, né? QBRN, né? Tá certo. Bom, então aí alguns exemplos, olha só. Ampliação da estrutura multiusuária do INPA. INPA é o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, Biotecnologia, Agricultura Sustentável e Saúde. Um outro, desenvolvimento de estratégias sustentáveis na Amazônia Legal, interiorização de inovações biotecnológicas para doenças endêmicas, Central Multiusuário de Análises Biotecnológicas no Maranhão. Ou seja, inúmeros exemplos que têm a ver com toda essa questão de biotecnologia, né, de proteção, digamos, de certa forma, biológica, né, que é muito importante. O Programa 8, eu já mencionei, é aquele que aborda os 4 grandes projetos nacionais, CIBAS, RMB, NB4 e Sirius. O RMB, eu só vou passar muito rapidamente, é um reator multipropósito, né? Ele é um reator de pesquisa, aquilo que se chama de reator de pesquisa, que é diferente de um reator de potência. Um reator de potência é para produzir energia. O reator de pesquisa, em geral, produz radioisótopos que são utilizados para radiofármacos, e esse que é o RMB, além disso, vai nos permitir utilizar linhas de nêutrons para fazer pesquisa em materiais, para caracterização de materiais, quer dizer, tem múltiplas aplicações
E é um grande avanço, né, a gente conseguir ter um reator dessa natureza. Ele vai ser utilizado para mais de 30 diferentes tipos de radiofármacos, e, como já foi dito aqui, né, quem tem necessidade de diagnóstico de medicina nuclear ou precisa de fármacos nessa área, né, obviamente vai dispor de um instrumento tão importante que você vai produzir cerca de 30 diferentes tipos de radiofármacos, né, garantir a estabilidade no fornecimento e por aí vai. Isso aqui é uma visão de como será. Ele vai ser localizado em Aramar, né, no Centro Industrial Nuclear da Marinha, no campus lá, que é um locus muito importante para a área nuclear, e vamos agregar mais esse instrumento extremamente importante, né? Obviamente, isso aí envolve a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a Amazul, que é a empresa da Marinha, o FNDCT e a FINEP, que é a secretária executiva do FNDCT. Outro programa também muito importante, bom, isso é só para dar uma ideia para vocês dos recursos que foram contratados. Em 2024 foram 26 milhões e mais 280, né? 26 milhões para a gente fazer uma avaliação de quanto vão custar esses equipamentos, muitos deles têm que ser importados, e esses outros já para o projeto em si. Esse Orion, eu já mencionei, é um laboratório de nível de biossegurança 4, que vai ser acoplado a 3 linhas de luz do Sirius, né? Vai ser localizado no CNPEM, e agora eu chego ao programa que é a menina dos olhos, digamos, do pessoal da defesa, que é esse aí, o Projetos Nacionais de Estratégia de Defesa, o Programa de Autonomia Tecnológica. E esse programa teve uma grande virtude, né, general? Ele foi construído, né, pela FINEP, pelo MCTI, pelo CNPq e pelas instituições da defesa, as ICTs de defesa. Na verdade, nós juntamos uma comissão onde estavam representadas não apenas o Ministério da Defesa, mas também as forças, a ciência e tecnologia das 3 forças. E, com isso, nós podemos chegar a 12 projetos, todos eles projetos muito estratégicos, muito importantes, assim considerados por essa comissão, né, onde houve muita discussão. Foi um processo que realmente bem elaborado, né. Um desses projetos, o general Vilela não cansa de me cobrar, né? São os 25 milhões do projeto da camuflagem espectral, mas que está chegando, fique tranquilo, está tudo nos conformes. Mas os outros, alguns exemplos, esse aí, isso era, digamos, esses eram os objetivos específicos, né? Então, vocês têm aí uma série de áreas que, obviamente, vocês vão reconhecer como áreas de extrema importância para a defesa, né? E, uma vez feito isso, nós conseguimos apoiar, são exemplos de projetos já contratados. Esse é o Atomic, análise transiente de acidentes operacionais nucleares com modelagem computacional, extremamente importante, porque essa questão da segurança nuclear é fundamental, e o nosso projeto do submarino, como é que é o nome? Tem que usar aqui o jargão da Marinha, submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear, tá certo? O Álvaro Alberto, que já começa a construção, nós apoiamos isso aí, que é um apoio forte à questão da segurança nuclear, que vocês podem imaginar que é algo crucial no submarino, né? O outro projeto é desenvolvimento de combustíveis nucleares, também no Programa Nuclear da Marinha. Eu não coloquei aqui, eu vou puxar a orelha dos assessores que produziram essa palestra, porque eu tinha que ter posto os projetos do EB, né? Eles só botaram dois exemplos da Marinha. Mas, para tranquilizá-los, há 5 projetos do Exército Brasileiro que estão sendo apoiados. São 5 do Exército, 5 da Marinha e 2 da Força Aérea. A Força Aérea tem 2, mas também são 2 parrudões, ou seja, são projetos na faixa de 100 e tantos milhões, certo? Os do Exército oscilam entre 50 e tantos e 20 e pouco. O mínimo era de 25 milhões.
O único que não chegou dinheiro 11 já estão devidamente resolvidos. O último, porque houve uma mudança, né? Houve mudança dos atores envolvidos, então a burocracia aí nos pegou um pouquinho, mas está chegando, general, fique tranquilo. Bom, projetos relevantes das chamadas para a base industrial de defesa, só um exemplo. Isso aí era uma chamada anterior, quando nós chegamos à FINEP, essa chamada já tinha ocorrido e nós bancamos a conta, né? Porque a chamada tinha ocorrido, mas os recursos não tinham aparecido. Então, são programas como monitor de radioatividade para inspeção de veículos, esse aqui, análise de núcleos de reatores da Marinha, um outro, nanopartículas de nióbio, barreira contra ataques químico e biológico, né? Isso, no caso, foi um edital de subvenção, né? E isso para dar a vocês uma ideia de que, além das várias ações e iniciativas, além dos projetos que eu mostrei que estão inseridos nos programas, há também projetos que vieram do que a gente chama carteira prévia, que, como eu disse, alguns deles de 2022, por exemplo, né, que foram aprovados, mas os recursos só puderam vir em 2023. Como a gente teve esse aumento substancial de recursos a partir de 2023, nós pudemos apoiá-los também. Então, vocês vão ter, esse é o panorama geral, são 12 programas, esses 12 programas têm várias ações, a cada programa corresponde a um termo de referência. O termo de referência, que é definido lá pelo Conselho Diretor do Fundo, eles especificam as linhas de atuação. Por exemplo, no caso do Proinfra, que eu mostrei, tem uma linha de atuação que é, sei lá, expansão do sistema, a outra é apoiar centros temáticos e assim por diante, né? Essas linhas de atuação, elas se desdobram em iniciativas e aí a FINEP só pode atuar quando ela recebe um anexo ao termo de referência que te descreve exatamente o que você tem que fazer. Eu vou lançar um edital voltado para instituições científico-tecnológicas para expandir a sua estrutura laboratorial. Entendeu? Vindo esse anexo, a FINEP lança edital. Então, o que eu peço a vocês? Monitorem a página da FINEP, porque a todo momento estão surgindo novos editais. Já dando um spoiler, este mês de agosto, nós vamos lançar uma nova edição do edital de acervos, viu, general? Turma lá tem que estar ligada, né? Todo esse patrimônio histórico que o Exército tem, por exemplo, né? A gente quer digitalizar, preservar, entendeu? Porque isso é um bem precioso. Não por acaso, o nome desse programa de acervos é Identidade Brasil. Nós não podemos perder a nossa identidade, né? Então, esse vai ser lançado uma nova edição do Pro Amazônia. Vamos lançar também um apoio às instituições federais de ensino superior, que estão muito carentes, especialmente de manutenção preventiva, tá certo? E no final do ano, por volta de novembro, haverá 2 novas edições do Proinfra Expansão e do Proinfra Centros Temáticos, nos quais vocês vão perfeitamente se enxergar, né, e ver que vocês podem apresentar iniciativas nessas 4 áreas aí, errei, nuclear, bacteriológica, radiológica e nuclear, sei lá, ou seja, isso aí, tá bom? É isso, pessoal, zerou ali o placar, muito obrigado pela atenção. Só uma coisa, QBRN segue vamos dizer assim, a ordem que as armas foram empregadas, né? Batalha de Press, 17, então é química, né? Aí vai a biológica, acredita-se que foi lançamento na Manchúria, né? Que usaram seres humanos, né? Os japoneses usaram, foi um episódio muito ruim da história, né? Mas foi por volta aí da década de 40, né? E depois a arma atômica. Então, o americano, ele costuma falar CBRN, que fica mais sonoro, né? Então, químico, biológico, radiológico, nuclear. A Marinha, ela usa a ordem dos tratados. Então, primeiro é o nuclear, depois o biológico, radiológico, então é por isso que essa é a situação. Dando continuidade,
Convido o general Thales Eduardo Areco Vilela, diretor de fabricação, vai expor a palestra. General, o senhor permite só uma coisa antes do senhor? Coronel Barcelos, o senhor pode se levantar? O Brasil ele é designado pela Organização de Proibição de Armas Químicas, tem um laboratório, é um dos 14 laboratórios reconhecidos no mundo inteiro, já tem um acordo com a OPCW, nós já identificamos armas utilizadas em guerra, armas químicas, já fomos solicitados, e essa designação foi obtida pelo coronel Barcelos, na época diretor do IDQBRN, que eu tive a oportunidade de sucedê-lo, né? Mas saber o seguinte, nós temos hoje presença geopolítica na parte de identificação. Então, com o trabalho do coronel Barcelos, que foi mantido, o que o Brasil identifica como arma química tem valor na ONU, né? E isso é utilizado como efeito de dissuasão. Se não tivéssemos essa designação, qualquer identificação, por melhor que sejam as nossas universidades, sempre seria suspeita. Então, hoje, o nosso laudo ele tem valor, né, graças ao trabalho dele, que foi continuado, e, na minha gestão, nós conseguimos o acordo para realmente atuar vamos dizer assim, nos conflitos. Então, hoje, o Brasil tem isso aí. Quando teve esse conflito aí da guerra da Ucrânia, nós recebemos, fizemos análise, né? Então, só para mostrar que nós temos uma capacidade muito grande nisso aí. Obrigado. Excelente. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui novamente, poder conversar com os senhores, falar alguma coisinha sobre a DF, tem que fazer propaganda naturalmente, até aproveito para iniciar com o projeto da camuflagem multiespectral, que, se Deus quiser, a gente vai receber 25 milhões num curtíssimo prazo, certo, doutor? Porque a gente chegou na DF e verificou que a rede de camuflagem produzida no Arsenal de Guerra de São Paulo era a mesma que eu usei na academia. Não pode. 40 anos, a mesma rede, só tratando o espectro visual, aí, graças a esse cara que é o moderador aqui, o Letivan, a gente conseguiu modificar a rede atual, ou a rede anterior, e deu um caráter de redução do espectro termal. E agora a gente está se mexendo para trabalhar no espectro radar, espectro infravermelho, em outras frequências e tudo mais. Essa é a ideia. Para ter realmente, cadê o pessoal de engenharia? Deve conhecer a Barracuda, algo mais próximo da Barracuda da Saab. Mas vamos começar a minha palestra aqui. Ela está basicamente dividida em duas partes. Uma parte um tanto quanto teórica, que eu vou apresentar algumas ideias, não vou abordá-las diretamente, tem alguns slides com pouco texto em demasia, mas aí a gente pincela os pontos principais até para eu respeitar os 30 ou 40 minutos que nem começaram ali. Então eu continuo. E uma segunda parte que eu vou abordar o que a gente está fazendo hoje no sistema de fabricação para tentar atender as demandas, cadê o lote? Do cara que manda no sistema e do Vasconcelos que está no M, que é um sistema que me atrai. A minha formação, eu sou técnico em mecânica, na academia eu fui para a área de eletrônica, oriundo de comunicações, depois eu resolvi fazer engenharia química aqui no IME. Foi onde eu talvez tenha me encontrado, porque o mestrado foi em propulsão e combustão, e eu passei quase 10 anos em Piquete, onde eu conheci essa sumidade que é o Letivan. Então eu gosto dessa área de combustão, de propulsão, mas hoje eu não sou mais engenheiro. E também tive uma oportunidade de trabalhar com o DQBRN. Isso aí é só uma propaganda, como é o segundo ano que está aqui, quem quiser ir para a DF ainda dá tempo. Então já fala comigo, não garanto PNR ou garanto PNR no Lins, é um pouquinho difícil. Mas tudo é possível, sempre se negocia. Mas, pessoal, fazer um pouquinho de uma regressão temporal, esse aí sou eu há quase 30 anos, ainda apenas com 2 cirurgias no joelho. Hoje eu tenho 5 e enfrentarei uma 6ª, espero, daqui alguns anos.
Lembram acho que a maioria aqui deveria ter uns 15, 14 anos. Eu era um dos inspetores de guerra química do Saddam Hussein. Como é que eu fui parar lá? Como a gente melhorou, né? Eu fiquei sabendo 15 dias antes de embarcar que eu iria para Bagdá. Estava em Lorena, servia na Embel à época, o background era interessante, trabalhando, fazendo pólvora, fazendo TNT, fazendo celulose. Vamos levar esse cara que ele tem uma visão industrial. Não tem médico aqui, acho que só o senhor, né? Tomei 8 vacinas num dia. Que bom, tomei 8 vacinas num dia. Mas foi uma experiência bastante interessante. Nós temos aqui um dos monumentos que marcam a vitória da guerra Irã-Iraque. Eu, na sede da ONU em Bagdá, aquela mesma que foi bombardeada e que a gente perdeu uma pessoa proeminente lá, embaixador. Um RPG que foi lançado sem explosivos numa dessas janelas, não me recordo qual. E a Almutana, que era a principal instalação para a fabricação de agentes químicos. É fácil vocês buscarem no Google, vai achar uma série de desenhos com esquemas, com produção de tabum, somamo, mostarda, uma série de agentes da época. Foi uma experiência interessante, 100 e poucos dias em Bagdá, e que valeu a pena e trouxe uma experiência. E, posteriormente, com a ANSCOM, que é essa Comissão Especial das Nações Unidas, ela teve o seu mandato de 91 a 99. Foi acusada de uma série de problemas. E aí criou-se a Comissão de Monitoramento e Verificação, AMOVIC. E eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos. Inclusive, quando eu estava aqui na ECM, eu fui convidado para fazer alguns cursos. Uma das acusações, e tinha uma certa razão, o meu exemplo ratifica isso, é que o pessoal tinha pouco treinamento. Eu acabei passando por vários treinamentos, o básico, o avançado, para poder ficar em condições de retornar ao Iraque. Era para eu estar lá quando a guerra começou em 2003. O último curso que eu fiz foi em 2002 em Nova York. Foi o avançado na sede da ONU. Infelizmente, frente à burocracia interna do Exército e também porque o meu nome chegou, era assim que a AMOVIC atuava, ela não convidava o governo, não convidava o país para o país indicar, foi assim da primeira vez. Na segunda vez ela convidava quem ela queria e esse convite prosseguia pelos canais competentes. Foi assim que chegou no Exército, o Exército levou para um outro lado. Eu até, quando servi no gabinete, tentei descobrir por que eu não tinha ido, mas ninguém sabia. Era uma outra experiência, eu era solteiro sempre se acha super-homem. Eu vou tentar seguir esse sumário, como eu disse, uma parte inicial mais teórica, mais acadêmica, com algumas ideias para a gente poder sintonizar e estar todo mundo na mesma toada. Um pouquinho do que importa para mim aqui. Cada tratado teve a sua data específica. Reparem da OPCW ou da OPAC, né, Organização para a Proibição de Armas Químicas, que foi consolidado em 97, no início do ano, e eu estava lá no final do ano. Eu me recordo de ter manuseado uma série de documentos da OPCW nessa época. Uma outra forma, para que fique aí já para todos terem, só para a gente poder discutir, e atende o que o Letivan há pouco falou, da ordem de vigência e que determinou a ordem da Marinha, né? Mas o general Duizit Brito deu uma visão estratégica do ecossistema brasileiro, apresentou a BID, uma série de características e o próprio mundo. Eu tentei resumir nesse slide de megatendências, que pode substituir ou pode caracterizar esse mundo VUCA, mundo psique, o nome que nós queiramos dar, o acrônimo que nós queiramos
utilizar para caracterizar que nós estamos num mundo complexo e dinâmico. E essa é a ideia aí, que depende muito dessa área científico-tecnológica, que evolui muito rápido. Essa foi a ideia com isso daí. Na nossa área específica, ou na área QBRN, já podemos identificar o uso de drone como vetor de lançamento de agentes diversos. Isso já aconteceu e eu gostaria de pautar esse exemplo. A gente tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque a gente está com um cenário que ressalta a importância dessa área QBRN e da gente se dedicar à defesa, a estar preparado para atuar numa condição um pouquinho complicada. Vou contar uma história para vocês. 2013, eu estava servindo na DFPC em Brasília. Já não me recordo, na época do ano, um general do COTÉ me chamou, Thales, você viu o que está acontecendo em São Francisco do Sul? Parece que tem algum fertilizante lá que reagiu e deu um problema grave. Você não é engenheiro químico? Eu, general, sou. Ou era. Você não quer ir lá tentar resolver? Vai você e o então coronel Richard. Ué, o senhor está mandando, eu vou ter que ir. Era uma quinta ou uma sexta de manhã, sexta à tarde a gente embarcou para São Francisco do Sul. Sexta de manhã você estava lá, Vasconcelos? O fato é que nesse intervalo eu liguei para o pessoal da antiga Ultrafértil, que agora é Vale também, né? Vale, que trabalha com fertilizante há anos. Quem tem experiência tem tudo. E tinha muito contato com as empresas, eu era o cara do título de registro dentro da DFPC, aí conversei com o pessoal. Falei com um dos gerentes lá, você consegue mandar 2 dos seus melhores homens lá para a gente discutir uma forma de atuar para parar essa reação? Ele, sem dúvida. Acionei o IDQBRN, mandou gente, a gente... Sábado estava todo mundo lá, olhando aquela maçaroca de fertilizante, NPK, que de alguma forma era para ter só cimento embaixo, mas entrou em contato com matéria orgânica e iniciou a reação. Um desses 2 da Vale chegou para mim e falou, coronel, se me derem uma empilhadeira, tipo Bobcat, a gente se preparar com muita água, muita mangueira, eu tiver algum visor termal, algum sensor termal que eu possa identificar o núcleo da reação, eu vou entrar full API com roupa plena, com essa empilhadeira, vou rasgar até o interior do núcleo e a gente joga muita água. Eu gostei da ideia, a gente conversou lá com todos os envolvidos, todo mundo chegou no consenso, vamos tentar. Foi isso que matou aquela reação e causou até uma fumaça danada, mas a gente conseguiu debelar todo o problema. Mas a gente foi meio atuando de última hora. Olha só, quem é que resolveu o problema? Um operador de fertilizante. A gente tinha algum POP, algum SOP, alguma coisa para isso? Eu acho que a gente tem que estar preparado para essas situações. Até porque isso aí vai acontecer o ano que vem. E sempre há alguém disposto a tomar algum tipo de atitude. E a gente precisa estar preparado para isso. Lembrando, nós fizemos investimentos na área de QBRN nessa época. São 10, 12, 13 anos. Hoje, tudo importado, com um custo elevado. Materiais de baixa complexidade, outros de alta complexidade. Será que já não estão obsoletos? Como está a nossa situação realmente? Nós precisamos parar e entender a nossa situação, porque a gente tem que ter alguma condição de nacionalizar itens e ter uma certa autonomia. E aí, a hélice tríplice, a triple helix, pedindo autorização aí ao Suassuna, ela tem que atuar. Mas, general,
Funciona hélice tríplice aqui? Há 10 anos a gente estava na 3ª turma do curso de gestão de inovação na Suécia. Era para fazermos 5 turmas de 10, fizemos 3, a última turma tinha 11. Eu era um deles. Eu conversei com o pessoal da Saab, empresa, com o pessoal do FOI e FMV, confere, general, nunca sei a sopa de letrinhas lá deles. Um seria o Colog nosso, com muito civil, o outro o DCT. E com o pessoal do governo, alguns, ou melhor, da academia. FOI, FMV, governo. O pessoal da academia, da Universidade de Linköping. Esse curso foi basicamente em Linköping. E eu perguntei para eles, qual é a característica que faz o ecossistema sueco, além da necessidade, ele precisa vender, e para isso ele precisa crescer em termos científicos, tecnológicos, funcionar realmente. Os 3 foram uníssonos, confiança mútua. Para a gente ter confiança mútua, a burocracia tem que ajudar. A gente tem que estar num ambiente seguro juridicamente, de entendimentos realmente que sejam entendimentos. Não é simples atualmente. Até porque, vou dar um exemplo. Eu já falei aqui, o último contrato que eu assinei lá na DF foi o contrato com a IDV para 420 Guaicurus. Eu vou falar deles aí. 1,7 bi com a IDV vão ser fabricados a partir de janeiro de 26, montados aqui, com índice de nacionalização de 60%, 50%. Sabe quantas páginas tem hoje o processo? Não estou falando só o contrato, toda a documentação que vai para a Conjur quando ela tem que analisar todo o processo. 2.200 páginas hoje. Será que não tem nenhuma oportunidade de melhoria? Será que a nossa burocracia está mais perto de uma burocracia? Eu valorizo burocracia. Se a gente for buscar o significado lá da palavra burocracia, ela é válida. Me lembra as máximas da qualidade, tudo que é escrito, que está escrito precisa ser feito, tudo que é feito tem que estar escrito. Nós temos que ter evidências objetivas daquilo que nós fazemos. Cabe reflexão nisso, moçada. Essa é a parte que eu falei que tem muita informação, fica para o pessoal que vai preparar, mas o Estado, para assuntos estratégicos, na minha opinião pessoal, precisa ser o indutor e precisa ser o demandante. O que é mais estratégico, na minha opinião? Munição. Eu tenho que ter autonomia para produzir munição, não tenho dúvida disso. Tem um custo estratégico para manter a Embel, eu consigo manter? Estou falando. DQBRN é algo estratégico também, vou depender de todo mundo todo o tempo? Não sei. Universidades, a gente precisa conversar mais o tempo todo. Eu tenho TED com a Universidade de Santa Maria, converso com alguns doutores, converso com o pessoal. A academia quer entrosar com a gente, nem sempre a gente consegue, cada um tem seu tempo. E conciliar o combatente como vocês com esse tempo, nem sempre é fácil. A angústia do combatente, ela é grande, ele quer o equipamento, ele quer o SMEM, ele quer o PROD, o mais rápido possível. E ainda, na vanguarda da tecnologia, será que a gente consegue? Não consegue. É uma situação complicada. E a indústria? Ela tem potencial, o general Duizit Brito mostrou muito bem. Mas a gente precisa ter aquela até sinergia que o general pontuou, dentro de um ambiente de confiança mútua. Falei em sinergia, já me veio a palavra. A gente tem que fazer ou propiciar as condições para que a hélice tríplice funcione.
Às vezes eu sinto que falta uma coordenação geral. Tá? Se eu ficar dentro do Exército, às vezes eu acho que o M deveria ser mais ODG. Para mim é mais fácil receber ordem e executar do que muitas vezes tentar descobrir qual é a melhor maneira. Entenda o que eu digo. Vocês serão assessores de alto nível. E a gente tem esses desafios. A questão do financiamento, há recursos. O general Duizite Brito serviu um tempão no MD e sempre fala, há recursos. Será que a gente está direcionando esses recursos para os locais que realmente darão uma pronta resposta e que atenderão uma prioridade por mim discriminada? Será que eu, Exército, discriminei corretamente as minhas prioridades lá no anexo A do PEX? Ainda é o anexo A do PEX? Reuel? Obrigado. São perguntas que nós temos que responder, porque a gente quer que funcione. Para funcionar, tem uma série de ideias aí, vocês são muito melhores do que eu, e estão com tempo. Quem me ajudou muito foi o próprio Letivan nessa palestra. A gente pode levantar uma série de ideias. Colocar em prática, às vezes, é um pouquinho mais difícil. A gente precisa estar sintonizado e precisa se comunicar. Internamente, às vezes, falando só para o Exército, eu sinto que a gente se comunica pouco. Minha opinião. Se comunica pouco. E quais são os benefícios? É a gente resolver problema. Papel do engenheiro, para mim. Naquelas definições mais básicas. Prover conforto, resolver problema. Esse é o papel do engenheiro. Agora, quem tem que me dizer qual é o problema? E o que a gente vê, o que eu identifico como visão de futuro nessa situação toda? Eu ter, fundamentalmente, uma capacidade de resposta adequada, efetiva e robusta para ser acionada imediatamente numa condição complicada. Resumindo tudo o que eu falei, usando a IG do ciclo de vida como um trilho, ou melhor, uma trilha. Porque eu posso pular algumas etapas, desde que eu escreva, fundamente, motive, o nome que queiramos dar. Mas eu tenho uma sequência de atividades a ser feita, e isso muito, ou na maioria das vezes, demanda tempo e recursos imediatos. Lembrando, na atual conjuntura, quanto mais eu escalonar, melhor ou mais interessante se torna. O contrato que eu mencionei há pouco, de 420 viaturas, vai ter vigência de 10 anos. São 40, 50 viaturas por ano. É a forma que a gente consegue de usar o nosso orçamento da melhor maneira possível. Para quem não conhece o sistema DQBRN, aí, Lote, eu jogo para você onde é que eu estou. Meu macro processo fundamental, um deles é nacionalização e integração. Acho difícil a gente evoluir em hardware a curto ou médio prazo, mas acho fácil a gente evoluir em integração, em software, a curtíssimo e médio prazo. Nós demos exemplos aqui. Para resumir tudo isso daí, vamos deixar esse cara falar aí. A modernização da defesa química, biológica, radiológica e nuclear, DQBRN, é uma necessidade premente impulsionada por um cenário global de crescente instabilidades. As ameaças evoluíram para além dos agentes tradicionais, como evidenciado pela pandemia de Covid-19, que destacou a vulnerabilidade global a agentes biológicos de disseminação rápida. O avanço tecnológico introduz novos riscos e capacidades, como o uso de drones para a dispersão de agentes químicos ou biológicos e o desenvolvimento de patógenos sintéticos por meio de engenharia genética. Geopoliticamente, o aumento das tensões entre potências nucleares e a proliferação de conflitos regionais reforçam a urgência de atualizar doutrinas
equipamentos e treinamentos para proteger eficazmente a nação contra estas ameaças complexas e em constante mutação. Uma pergunta que eu já fiz aqui para vocês do segundo ano de DCM, essencialmente. Quem vem primeiro, a doutrina ou a tecnologia? Reflitam, na minha opinião. Uma hora é um, outra hora é outra. Mas elas têm que estar ligadas, alinhadas. Falando o que está acontecendo, dentro do escopo daquele contrato, nós estamos trabalhando, COTER, Estado-Maior, DF, para integrar sensores, eventualmente atuadores de QBRN na Guaicurus. Que desafios nós teremos? Uma série de desafios a serem enfrentados para tentar atender essa integração da melhor maneira possível e atender aos requisitos determinados pelo COTER. Faça a maioria desejáveis, hein? Estão aí discriminados. E aí, como é que vai ser isso? Quais são as questões críticas que nós vamos nos perguntar ou já estamos conversando? Algumas estão aí elencadas, vocês podem elencar mais ainda. Quem quiser a palestra, depois eu até publico no meu LinkedIn, em algum lugar aí, para não precisar ficar tirando foto, não tem nada não. Teve a portaria lá do Vasconcelos, lá do M, determinando missões para a DF, que envolve nacionalização. Hoje, a área de atuação da DF, como quem foi observador no primeiro slide, varre literalmente do alfinete ao foguete, da rede de camuflagem ao MTC. E eu tenho pouco pessoal, a gente se desdobra para fazer as entregas, para tirar, a metáfora que eu gosto de usar, mais de 5 e 1 na prova, para poder evoluir mediante inovações incrementais. Outro ponto que eu acredito, para a gente é mais difícil inovação disruptiva, mas inovação incremental nós podemos, nós só temos que alinhar o que nós escrevemos ao que nós fazemos para podermos ter amparos legais. Um resumo do que aconteceu. A gente estudou alguns subsistemas, alguns itens, 23 apresentados aí pelos usuários, e 17 a gente considerou viáveis e está trabalhando para dar uma pronta resposta assim que possível. Naturalmente, precisaremos de recursos. E aí, quais vão ser os desafios dessa nacionalização? Cada vez que a gente conversa com uma empresa, ela só faz a pergunta básica: quantos itens são? Como eu vou ganhar escala nisso? Qual é a demanda? E eu não posso naturalmente dizer, não, eu vou comprar 10, eu vou comprar 2. Também não posso enrolá-lo, vou comprar 1000 e não vou comprar. Confiança mútua. Negócio é bom quando é bom para todo mundo. Ou quando eu falo para a empresa, para atender demandas de outros órgãos, não, manda teu pessoal, eu faço dentro do arsenal, o arsenal eu comando. Vamos tentar ganhar algumas etapas de fabricação dentro do arsenal. Vamos colocar a empresa dentro do arsenal para ela não ter despesas de utilidades, água, luz, o que seja. Então, a gente tem que buscar uma solução. Esse é outro ponto que, às vezes, a gente desiste. Frente às, ou faz a gente desistir, melhor dizendo. Frente às incertezas, eu não continuo. Eu não busco alternativas. Eu até brinco com o meu pessoal. O cara encontra uma pedra, um obstáculo maior, ele vai lá e dá um soquinho na pedra. Não vai mover. Tenta explodir, passa do lado, contorna, sobe, escala, faça alguma coisa, faça um furo. Tem que buscar alternativas. Se não buscar alternativas, nada vai acontecer. O que eu quero da DF um dia? Quem sabe? Eu não vou ver, vou embora em março do Exército. Acaba o meu tempo. Mas a gente vai estar atuando dessa maneira, quiçá num futuro próximo. Outro cara que fala... A hiatus exists between inventors
who know what they could invent if they only knew what was wanted, and the soldiers who know or ought to know what they want and would ask for it if they only knew how much science could do for them or them. You have never really bridged that gap yet. A gente precisa se comunicar. Pessoal, era essa a ideia, acho que eu cumpri o tempo. DF está à disposição de todos, o sistema de fabricação está à disposição de todos. Quem quiser algum contato, tenho meus dados aí, fique à vontade, estou nas redes sociais também. Estamos aqui para servir ao Exército, ao Brasil. É isso aí. Obrigado.